rumo da minha e da sua vida nesta noite. Se eu e você abrirmos a porta do nosso coração e pedir para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu abro a minha vida, o meu coração, faz de mim uma pessoa transformada, uma pessoa liberta. Papai querido, entra nessa causa. Fala para o Senhor o que você está sentindo, qual que é a sua necessidade nesta noite. Porque o que nós não conseguimos fazer, o Senhor, Ele faz. Porque o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o médico dos médicos. O Senhor ressuscita mortos. É o Senhor que manda manar do céu. É o Senhor que derruba gigante. É o Senhor que acalma a tempestade. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que está aqui nesta noite. E nós temos esse privilégio de estarmos aqui, de abrir o nosso coração e pedir: Senhor, me socorre, Senhor, me ajuda, Senhor, me sustenta. Senhor, eu não consigo, mas eu sei que o Senhor consegue. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nós já te louvamos, nós já te engrandecemos, nós exaltamos e louvamos o teu santo nome. Papai querido, agora vem a melhor parte, que é a tua palavra, esta palavra que tem nos transformado a cada dia nessa caminhada. É a tua palavra, ó Pai, que tem curado feridas da alma. É a tua palavra, Senhor, que tem nos fortalecido, que tem direcionado. E diante de ti nesta noite eu apresento a tua igreja, apresento a petição da tua igreja, eu apresento a necessidade da tua igreja diante da tua presença nesta noite. Que o teu Espírito Santo venha de encontro a cada um de nós nesta noite, abrindo porta onde não tem porta, curando, sarando, ó Pai, as feridas da alma nesta noite, nos fortalecendo. Papai querido, tira todo esse vazio, tira toda essa angústia, tira todo esse desespero nesta noite. Que o teu Espírito Santo comece a acalmar nesta noite com a tua paz, com o teu refrigério. Diante de ti, Senhor, eu apresento o teu servo que irá ministrar a tua palavra. Que ele venha esvaziar dele mesmo, mas que a tua presença seja notória através da vida dele. Abra o nosso entendimento espiritual e os nossos ouvidos espirituais nesta noite. Papai querido, eis-nos aqui. Nós estamos receptivos, ó Pai, para receber o teu alimento que vem direto do teu coração para os nossos corações nesta noite, trazendo vida, trazendo esperança, trazendo renovo, trazendo cura, trazendo libertação. E é essa palavra, ó Pai, que vai nos salvar. É esta palavra, ó Pai, que nós teremos vida e vida com abundância e vida eterna. Em nome de Jesus. Pega as vossas Bíblias em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É sempre uma alegria podermos estar aqui nessa caminhada, fazendo parte do povo de Deus que vai morar no céu. Convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias em Romanos capítulo 6. Romanos 6, lá no Novo Testamento. Amém? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morreremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que com Cristo fosse ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Assim também andemos nós em novidade de vida.
Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem o domínio sobre ele. Pois, quando a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quando a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Podeis assentar, irmãos. Pecado. Uma das coisas que já está banal nos dias de hoje, mas a palavra continua a mesma. Quando Deus tira o povo do cativeiro, tira o povo lá do Egito, 430 anos, aquele povo era escravo, não tinha como sair daquela situação, não tinha como se libertar daquela situação. Clamaram a Deus, Deus foi e os tirou, mas os colocou no deserto. Colocando eles no deserto, Deus deu as leis a ele. Não farás deuses, imagens, não se debruçará a elas, eu sou teu Deus, honra teu pai e a tua mãe, não matarás, não cobiçarás, e tudo aquilo que a gente é cansado de saber, mas que na maioria não consegue andar nesses caminhos. Mas saiba de uma coisa, agora você vive na graça, e quando você vive na graça do Senhor Jesus Cristo, Ele é que nos direciona, é o Espírito de Deus é que nos dá força para a gente desviar do mal e andar com Deus. Você lembra quando Pedro andou com o Senhor Jesus? Qual que foi a primeira atitude de Pedro? A primeira atitude de Pedro foi deixar tudo que estava fazendo para caminhar com o Mestre. Abandonou o velho homem, abandonou tudo aquilo que ele fazia antes para aprender. Ele aprendeu tudo da noite para o dia, não foi uma caminhada. Teve erros e teve acertos, mas teve, acima de tudo, força de vontade e determinação para que ele chegasse aonde o Senhor Jesus queria que ele chegasse. Teve um momento que ele disse para todos: eu nunca vou abandonar o Senhor. Jesus Cristo falou: eu vou morrer. Ele disse: o Senhor não vai morrer. E se o Senhor apanhar, eu vou apanhar junto. Se o Senhor for preso, eu vou preso junto. Na concepção dele, ele já estava pronto para enfrentar todos os obstáculos, porque ainda ele era carnal. A palavra de Deus, ela quer nos transformar em pessoas espirituais. Porque se você estiver espiritual, você consegue entender. Se você ainda estiver carnal no mundo, não consegue. Mas glória a Deus que o primeiro obstáculo nós estamos vencendo. O primeiro obstáculo qual que é? É aproximar de Jesus. O primeiro obstáculo é você se aproximar de Deus, ouvir a palavra de Deus, fazer com que essa palavra faça diferença dentro do teu coração. Porque vai chegar num determinado momento da tua vida que você não vai ouvir a palavra de Deus sendo pregada pelo pregador, você vai ouvir a própria voz de Deus falando através do pregador, porque é mistério. Mas para que isso aconteça, é preciso a caminhada. Não foi assim? Pedro foi se desviando do mal, junto com o Senhor Jesus, aprendendo a palavra de Deus. Lá na frente, quando Jesus Cristo estava para ser crucificado, o que Pedro fez? Pegou uma espada e cortou a orelha do eunuco. Atitudes que tem que ser mudadas com a caminhada da palavra de Deus. Aí quando você distancia para Atos dos Apóstolos, você vê um Pedro totalmente transformado.
Mas foram vários anos naquela caminhada, e não vai ser diferente conosco também. Esse que está escrevendo Romanos, que está falando da graça, que está falando das leis, que está falando do amor de Deus na vida de nós, nada mais há do que Paulo, aquele que perseguia a igreja do Senhor. Veja a transformação que esse homem sofreu. E é assim que o nome de Deus é glorificado, porque antes as pessoas conheciam você no mundo, vocês no mundo, nós no mundo, de uma outra maneira, brigando, lutando com as nossas próprias forças, falando o que vinha na cabeça, fazendo aquilo que vinha no nosso coração, os nossos desejos, tudo que nós pensávamos fazer. Quando você se depara com a palavra de Deus fala: a porta é estreita, vai ter que abrir mão de muita coisa que você não abriu mão até hoje, para você ser transformado, para a sua vida mudar, para a nossa vida mudar, para a vida de Pedro mudar, para a vida desses grandes discípulos que andaram com o Senhor. Porque Deus, o verdadeiro intuito da palavra de Deus é transformar-nos de dentro para fora. De dentro para fora. É por isso que as pessoas olhavam para Jesus Cristo, não conseguiam ver um Deus em Jesus, porque do lado de fora ele era igual a qualquer outra pessoa. Mas quando elas se atentavam para a palavra de Deus, vinha a transformação. Quando Deus coloca o povo no deserto para construir, para mostrar as leis, dar as leis para aquele povo, Ele pede para aquele povo construir um tabernáculo. Dentro do tabernáculo tinha tudo revestido de ouro, a arca era revestida de ouro, os castiçais eram revestidos de ouro. Mas você sabe do que era feito o tabernáculo do lado de fora? De couro de texugo, de couro de cordeiro. As pessoas que passavam de fora não conseguiam ver o tão grandioso, o tão rico é o que estava lá dentro. Porque para você ver a riqueza da palavra de Deus, você tem que se aproximar de Deus, você tem que caminhar com Deus, você tem que entender o verdadeiro desígnio de Deus. O verdadeiro desígnio da palavra de Deus chama-se salvação. O cristianismo é a única religião que salva. O cristianismo é para salvar você. A única coisa que o ser humano tem a certeza na vida, dependente de religião, de qualquer coisa, ele sabe que um dia ele vai dar o último passo nessa terra. Todo mundo sabe disso. Mas se você confiar em Deus, confiar no Senhor Jesus, entregar a sua vida para Ele, que é o que Ele quer, Ele te mostra algo que você nunca pensaria que existia. Ele te mostra vida eterna, Ele te mostra a grandiosidade que é andar com Deus. Sabe como? Você lembra com Pedro, quando estava num barco, estava balançando de um lado para o outro, uma tempestade, Jesus não estava no barco, porque Jesus tinha ficado orando, estava Pedro e os discípulos lá dentro. Quando aquele barco começa a movimentar de um lado para o outro, eles ficam assustados, e ficam mais assustados quando eles veem Jesus andando sobre as águas. Mas você sabe o que Pedro falou no meio de tudo aquilo? Ele falou: se for o Senhor, faça com que eu vá até aí. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que acreditar de uma certa maneira e falar de coração aberto com Deus. Foi o que Pedro fez. Se for o Senhor, mestre, porque Jesus disse: não fiquem com medo, porque sou eu, Jesus. Eles já estavam achando que era uma assombração, mas Pedro falou: se for o Senhor, deixa eu ir até aí. Jesus falou: venha, Pedro. E Pedro andou também sobre as águas. Só aí já mostra para nós que não era para Pedro negar a Jesus. Era. Então você vê tanto que é difícil. Pedro andando com o Senhor Jesus, abandonou tudo que estava fazendo, viu coisas maravilhosas, viu Jesus curar os leprosos, viu Jesus curar Lázaro depois de 4 dias, estava sendo transformado, ouvindo a palavra de Deus. Já não era aquele Pedro carrancoso que estava pescando naquele momento, era o outro Pedro, mas tinha que continuar aquela mudança, porque a nossa mudança é até no final da nossa caminhada, porque é muita coisa que está dentro, guardado, tem muita coisa, tem muita concupiscência dentro para tirar para fora, e é só na caminhada com Deus é que isso vai se transformando no meio de nós. É assim. Foi por isso que Deus pega aquele povo e coloca no deserto. É fácil? Não.
Depois de 45 dias o povo tinha saído da escravidão, não tinha? Tinha saído daquela situação que nunca ia poder sair sem Deus, não tinha. Mas depois de 45 dias, andando no deserto para dentro, o que eles quiseram? Voltar para trás. Só que quando você faz uma escolha, fala assim, eu quero andar com Deus, Deus fala assim, você quer andar realmente comigo? Porque para andar comigo, você tem que saber, a porta é estreita, vai ter dificuldades, você vai ter momentos que você vai querer desistir, mas se você clamar o meu nome, eu vou continuar andando com você e mudando a sua situação. Pode haver um tempo, talvez 5 anos, talvez 2, talvez 10, as pessoas, cada um tem uma transformação diferente, são diferentes. Você lembra que para Noé construir uma arca demorou mais de 90 anos da sua vida, mas foi mais de 90 anos fazendo a obra de Deus. Olha que coisa mais grandiosa e maravilhosa, sabendo que tudo aquilo que ele estava fazendo era tudo aquilo que Deus queria que ele fizesse. Já com Moisés, foi 40 anos ele fazer a obra, foi 40 anos ele caminhando no deserto. Está certo que quando ele começou a caminhar, ele já estava com 84 anos, mas glória a Deus por isso. É a coisa mais rica no mundo, é você, é nós estarmos aqui hoje participando, fazendo parte desse povo que tem fé no coração e caminha, acreditando de verdade que podemos andar sobre as águas, podemos, porque Jesus Cristo falou, se a sua fé, se a sua vontade, se você fizer as mesmas obras que eu fiz, se você tiver fé e andar nos meus caminhos, fará obras tão grandes ou maiores do que eu fiz, porque eu estarei ao lado do Pai. Então por que não acontece? Por que não acontece? Se você abrir os olhos espirituais, está acontecendo. Só que para a gente enxergar, é preciso de ter fé. O verdadeiro fundamento de tudo é fé, é acreditar. E como que você vai mostrar que você acredita? Caminhando, acertando, errando, ouvindo, mudando, querendo mais. O povo não ia receber uma terra prometida. Deus não tinha prometido para Abraão que ia entregar aquela terra para aquele povo. Só que aquele povo teve que caminhar 40 anos no deserto para chegar até lá. 40 anos foi o que o povo demorou para ter intimidade com Deus e acreditar de verdade que não importava o povo que estivesse do outro lado do Jordão, que eles iam vencer de qualquer jeito, porque eles estavam com Deus, porque não é você mais que luta, é Deus que luta por você. Mas é preciso nos desprendermos cada vez mais de tudo aquilo que a gente vivia no mundo. Vamos navegar um pouco na palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 5, a palavra de Deus fala assim, Deuteronômio capítulo 5, Deuteronômio capítulo 5. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes. O Senhor nosso Deus fez aliança convosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face falou o Senhor convosco no monte do meio do fogo. Nesse tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subiste ao monte, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim. Não farás para si imagem, nem escultura, nem semelhante alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Aqui Deus, depois que tira aquele povo do cativeiro, e queria mudar aquele povo, porque Deus traz a gente da maneira que a gente estava, mas a palavra de Deus mostra para a gente ser transformado cada vez que você continua caminhando. É preciso de ter fé, é preciso ter força de vontade, é preciso de estar sempre no meio dessa caminhada, porque a mudança é que vai garantir você entrar na terra de Canaã. O que é a terra de Canaã? É você alimentar do melhor aqui nessa terra. E Deus, para te levantar, a primeira coisa que Ele vai fazer nas nossas vidas é nos transformar espiritualmente. Tem que morrer para o mundo.
e tem que nascer para Cristo. Como assim? Concupiscências. Aquela bebedice que você bebia, que eu bebia, aquilo você não vai mais fazer porque Deus vai transformar. As pornografias que a gente via antes não vai ter mais porque Deus vai transformar, porque você é uma nova criatura. As traições que a gente fazia não vai fazer mais, porque agora você é uma nova criatura. E é nessa mudança que Deus olha e fala assim: está mudando, então eu vou ajudar cada vez mais, porque é assim. Depende de quem? Quem que dá o primeiro passo? Somos nós que dá o primeiro passo. Se Pedro não tivesse dado o primeiro passo quando ele estava lá ouvindo a palavra de Deus, ele tinha sido o Pedro que nós conhecemos hoje, ninguém saberia quem era Pedro. Mas se você for em qualquer lugar do nosso Brasil e olha de muitos outros países e falar Pedro, a primeira coisa que vem na cabeça é Pedro, aquele que andou sobre as águas, aquele que andou com Jesus, aquele que foi mudado, aquele que cortou a orelha do eunuco, mas agora não corta mais, aquele que ficou preso e o anjo entrou e abriu todas as cadeias, porque agora era um novo Pedro, era o Pedro de Deus, era o Pedro do Senhor Jesus, é aquele que anda com o Espírito Santo dentro do próprio coração, é aquele que acredita de verdade que não importa a situação que colocasse ele saberia que estava naquela situação porque Deus permitiu, mas Deus ia dar o escape. É assim que é na nossa vida. É preciso de ter essa fé e acreditar de verdade. Deus aqui deu as leis para esse povo, mostrou para esse povo que para andar com ele precisava de ter estatutos, precisava de honrar seu pai e sua mãe, precisava de não matar, não cobiçar e tudo aquilo que está na palavra de Deus. Só que isso foi o suficiente para aquele povo? É claro que não, porque aqui não tinha arrependimento. É preciso de ter arrependimento para você receber o Espírito Santo de Deus. Aqui a morte ainda estava dominando o mundo, porque precisava de alguém morrer e ressuscitar. Porque quando aquela pessoa, que é o Senhor Jesus, morreu na cruz levando os nossos pecados, e quando ele ressuscita, o que acontece? A morte não tem mais poder sobre nós, aquele que crê de verdade. Então o verdadeiro intuito da palavra de Deus é isso, é você continuar caminhando. Depois que Deus deu as leis, estava tudo tranquilo? Era só isso? Não precisava de mais nada? Já estava pronto o povo? Não, precisava de quê? Caminhar. Pedro precisou de quê? Com João, com André, com Tiago, caminhar com o Senhor Jesus. O que nós precisamos também? Continuar caminhando, porque esse é o verdadeiro sentido. Porque às vezes pensamos que nós vamos uma única vez e a gente já recebe tudo, e não é assim. É preciso de ter um entendimento, ter uma fé no coração, acreditar de verdade, envolver com a obra, envolver nessa caminhada, que vai chegar no momento que você não vai ouvir a voz do pregador. Como assim? Quando Moisés abandona tudo aquilo que ele vivia, toda aquela riqueza que ele vivia no palácio, vocês lembram que Moisés era neto de criação do faraó, era de criação, mas ele era neto, ele tinha de tudo, do bom e do melhor. Só que um dia ele resolveu escolher um lado. Talvez isso que nós estamos fazendo aqui. Eu escolhi andar com Cristo, eu escolhi andar com Deus, e ele mudou a minha vida e pode mudar a vida de vocês. Naquele momento que Moisés escolheu ficar do lado mais fraco do povo que era escravo, mas era o povo que era escravo, mas era o povo de Deus, foi que a vida dele foi mudando e a vida dele foi tendo sentido. A partir daquele momento ele tem que fugir. Ele ouve vários anos da sua vida, mais 40 anos da sua vida, ele ouve o seu próprio sogro pregando a palavra para ele, falando de Deus, falando dos estatutos, falando daquilo que Deus gosta, daquilo que Deus não gosta, porque o sogro dele era um sacerdote. Mas chega no momento da vida que o sogro não precisou mais, Jetro, não precisou mais falar de Deus para Moisés. Por quê? Porque ele continuou caminhando, cuidando das ovelhas, andando no deserto, até que um dia ele viu uma sarça queimando,
E ele se aproxima daquela sarça, porque como pode uma sarça queima, mas não se consome? Tem algo diferente. Porque àquele momento ele estava pronto para ouvir a voz de Deus. Esse é o verdadeiro intuito da gente estar aqui, ouvindo a palavra, para chegar no momento que a própria palavra ganha vida e entra no coração de vocês, e vocês vão ver que coisa mais maravilhosa e grandiosa que é, e aí vocês vão acreditar de verdade. E foi o que aconteceu na vida de Moisés, porque quando ele se aproxima da sarça, diante daquela sarça vê uma voz, surge uma voz daquele fogo dizendo: Moisés, Moisés. Ele diz: eis-me aqui, tire a sandália dos teus pés, que esse lugar que você pisa é terra santa. Porque agora é um momento de mudança, é o momento de você voltar e tirar aquele povo da escravidão, é o momento de você caminhar comigo no deserto, é o momento de você abrir mão de tudo aquilo que você fazia para começar a fazer a minha vontade, porque somos nós. Quando você começa a entender os desígnios de Deus, você vai entender que nós que somos servos de Deus, não é Deus que nos atende, somos nós que atendemos aquilo que Deus quer nas nossas vidas, e Ele muda, e transforma, e guarda. E quando você tiver com o coração entristecido por tanta perseguição do mundo, como teve Davi um dia essa perseguição vai ser vencida, porque você vai entregar toda ela nas mãos do Senhor. Ele fala: eu agora venço toda a sua batalha, porque não perdi nenhuma até hoje. E esse é o verdadeiro intuito de nos aproximarmos da palavra de Deus. Quando o povo recebe as leis, deu tudo certo, por um momento sim, mas se você olhar mais para frente no horizonte, você vai ver sobrando apenas duas tribos, as tribos do sul, a tribo de Judá e a tribo dos benjamitas. As tribos do norte, as 10, já tinham sido levadas cativas. Por quê? Porque só a lei, ela não tem como te salvar, ela só mostra o seu pecado. É por isso que tem gente que rouba, sabe que vai preso, e depois que sai, continua roubando. Por quê? Porque não teve arrependimento, não tem Jesus no coração, não teve transformação, não acredita. E para acreditar é preciso que preguemos a palavra de Deus. Em João 1, a palavra de Deus fala assim, João 8, 1, a palavra de Deus fala assim, olha que maravilhoso. Então você viu que lá no Antigo Testamento, quando Deus tira o povo do cativeiro, Deus dá as leis para aquele povo, mas para mostrar para aquele povo que eles nunca iam ter condições de mudança, não vai ter condições de mudança. Mas como assim não vai? Presta atenção para você ver a diferença da lei para a graça. Jesus entrando foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. Assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi apanhada flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando, para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. A última palavra que nós falamos em Romano, ela fala: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Agora você pode e lutar contra tudo isso que nós não tínhamos força quando estávamos no mundo. Como? Presta atenção. O povo que está acusando é os judeus que receberam as leis. Jesus Cristo é a graça que está chegando diante deles. E aí, Jesus está pregando o arrependimento, levando o pecado deles para a cruz. E eles nesse momento querem pegar Jesus numa pegadinha. Como assim? A lei, quando pega uma mulher em adultério, tem que apedrejar. Então, se Jesus falasse que tinha que apedrejar, ele ia estar contra a sua palavra, que era misericórdia. Mas se ele dissesse que tinha que perdoar, ele ia estar contra a lei dada por Deus. Então Jesus estava numa situação complicada, não estava? Claro que não. Por quê? Porque Jesus é Deus. E a partir daquele momento ele faz algo grandioso, mostrando tanto que essa palavra tem poder se você tiver fé.
A partir daquele momento, aquela mulher já estava condenada, aquele povo já estava com as pedras nas mãos para apedrejá-la. E o que Jesus fala? Com apenas uma palavra. Ele fala assim: aquele que dentre vós não tiver pecado, atira a primeira pedra. Sabe o que aconteceu? A palavra de Deus, ela faz a gente olhar dentro do nosso coração e saber o tanto que nós somos pecadores, o tanto que nós somos maus, o tanto que nós somos ruins, o tanto que nós somos egoístas, o tanto que nós somos manipuladores, e tudo isso que nós somos, porque foi implantado lá no jardim do Éden. Mas agora nós temos a oportunidade de conhecer o outro lado da moeda, conhecer Deus, conhecer Jesus e saber o que Ele pode fazer por cada um de nós. Aquelas pessoas que estavam prontas, porque acusar é fácil, não é? Não é fácil acusar? A gente não fazia isso quando estava no mundo? Passava alguém caído, dá lá, aquele lá não vai sair dessa vida nunca, coitado, dá lá. Mas aí quando você conhece a palavra de Deus, o Senhor Jesus fala assim: ora por ele, que eu faça a diferença na vida dele, e mostre para as outras pessoas que Deus existe, através da mudança dele, através da minha mudança, através da mudança de cada um de vocês. Então tem que ter mudança na palavra de Deus. Aquele que nunca tiver pecado, atira a primeira pedra. A partir daquele momento, aquela mulher foi salva. Aquelas pessoas que estavam acusando voltaram todas cabisbaixas, porque sabiam que estava na mesma situação dela, eram tão pecadores ou maiores do que ela. Jesus fala: cadê os teus acusadores? Não estão aí? Então vá e não peques mais. Você está vendo a diferença? Através da nossa mudança de atitudes, porque esse é o verdadeiro sentido da palavra, é que Deus vai transformando você, vai fazendo você crescer. E não só espiritual, porque espiritual primeiro Ele quer transformar você espiritual, porque se você ser levantado espiritual, não vai dar importância para as coisas do mundo que Ele vai colocar nas suas mãos depois. Você vai continuar grato por Ele, saber que tudo que tem valor é a palavra de Deus. O resto Deus usa para ajudar as pessoas. Deus levanta pessoas para ajudar as pessoas. É assim que Ele faz. Levanta financeiramente para ajudar as pessoas, mas primeiro espiritual, para você entender onde é que está o valor. Aquela mulher entendeu, aqueles homens também entenderam. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a palavra de Deus fala assim: olha que grande mudança, olha que grande transformação na vida desse homem. Esse homem, ele simboliza a nossa vida antes do caminhar com Deus. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse para Jerusalém. Seguindo ele, estrada fora, aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu: quem é, Senhor? E esta voz disse: eu sou Jesus a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Um homem que era o maior perseguidor da igreja naquele momento. Olha a transformação de Paulo, depois que ele teve um encontro com Deus. Mudou as suas atitudes, passou de perseguidor a perseguido, se humilhou diante de Deus, aprendeu os verdadeiros valores, escreveu livros e livros no Novo Testamento que são pregados nos dias de hoje, milhares e milhares de igrejas nós, mudando pessoas, transformando pessoas, porque um dia nós éramos como ele, perseguidor também, mas hoje não somos mais. Hoje nós somos pessoas transformadas pelo poder da palavra de Deus, remidos pelo pecado, saber o verdadeiro sentido da morte de Jesus, porque no dia que o coração abre, que você olha para Jesus, você começa a chorar, saber o tão grandioso foi o que Ele fez por nós. E é assim que começa a mudança nas nossas vidas, é assim que começa a mudança no nosso coração. Só que é preciso de fazer como Paulo, de fazer como João, de fazer como Pedro, de fazer como Tiago. É preciso de ter muita determinação, porque quando você sabe que algo tem valor para você, você não luta.
Você não acorda cedo para trabalhar e trabalha se deixar até meia-noite todos os dias? Não trabalha para alimentar a sua família, para conquistar um dinheirinho, para dar boas escolas para os seus filhos? Não faz isso, porque você tem isso como prioridade na sua vida. Esqueceu de Deus. E Deus fala: me coloca em primeiro lugar na sua vida, que você vai ver o que eu faço. Me coloca em primeiro lugar na sua vida. E como que a gente coloca Deus em primeiro lugar? Acreditando, mudando, andando com Ele, alimentando dessa palavra, sabendo o verdadeiro sentido que ela faz nas nossas vidas. Aí vai embora tudo, vai embora o medo, depressão, tristeza, porque Deus cura, Jesus curou e continuará curando, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. E glória a Deus por nós estarmos reunidos diante dessa palavra e saber que essa diferença faz parte de nós. Fazer que nós fazemos parte desse povo que andou no deserto, porque esse povo teve fé. Saber que fazemos parte daquele Pedro que andou sobre as águas, que errou, que chorou, que se humilhou, que pediu perdão por tudo que tinha falado, porque achava que estava certo, e o Senhor Jesus o abraçou de novo, olhou dentro dos olhos dele e falou: Pedro, tu me amas? Então, apacenta as minhas ovelhas. Está vendo tanto que o Senhor é maravilhoso? Continua nos dando sempre mais e mais oportunidade na nossa vida, para que a gente continue andando nesse caminho valoroso, esse caminho grandioso, ao qual todos esses grandes homens andaram e fizeram essa maravilhosa obra. E para terminar, em João 3, a palavra de Deus fala assim, João 3, isso é o que nós devemos fazer. O que está em João 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, aquele povo que perseguia Jesus. Esse de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ele viu algo diferente que os outros não viram e foi atrás, correu atrás. Fez igual Zaqueu, venceu os obstáculos para ver Jesus. A isso tu respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo? Como? A gente já não nasceu? Então a gente tem que morrer? Morrer na fé, ter fé em Deus, morrer nas atitudes que nós tínhamos antes, morrer naquela caminhada que a gente caminhava antes, nas concupiscências, acreditando que a única coisa que tem valor é ouro e prata. Está enganado. O que tem valor é a palavra de Deus. Quantas vezes nós corremos atrás de ouro e de prata, e quando chegava no determinado ponto da nossa vida, em determinado ano da nossa vida, a gente olha para o céu e fala: está faltando alguma coisa. Eu estou bem, estou tranquilo, estou com saúde, mas tem um vazio dentro de mim que precisa ser preenchido, e eu não sei o que é. Pois eu te digo, é Jesus, é a palavra de Deus, é ela que faz essa diferença em nós. Mas é preciso da gente correr igual Nicodemos correu, para ouvir a palavra. No começo ele não entendeu. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Ele não estava entendendo, mas ele estava perguntando. Quando a gente não entende, a gente fala com Deus, pergunte em oração: Senhor, eu não estou entendendo essa palavra, o que o Senhor quer falar comigo? E Ele fala. Em verdade, de verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, carne é quando a gente nasce da mãe, a gente cresce, aprende aquilo que o mundo ensina, acha que está certo, mas chega num determinado momento da nossa vida, que entra um vazio que precisa ser preenchido por essa palavra, porque ela nos dá sustentação, ela nos livra do mal, ela nos livra do pecado. E por isso que o Senhor Jesus morre na cruz, para levar o meu, o seu e os nossos pecados. E quando a gente acredita de verdade nessa palavra, a vida começa a ter sentido, o vazio é preenchido, a tristeza vai embora ganhando alegria no nosso coração, os medos vão embora e vem a coragem para continuar lutando, e quando você vem a sede, a água da vida está aqui, e quando vier a fome, o maná que cai do céu também está aqui. Por isso eu amo essa palavra, porque
que essa palavra continua nos dando força, nos alimentando, fazendo com que a nossa fé continue crescendo, para que a gente acredite que o melhor está sempre lá na frente. O melhor é quando nós nos aproximarmos do Senhor Jesus. Não importa o tanto que Deus te levante aqui nessa terra, mas o melhor é quando chegar no momento que você vai se deparar do Criador dos céus e da terra e dizer para você: você fez uma grande obra para mim. Vocês estão fazendo algo grandioso, porque não existe nada mais valoroso do que pregar o Evangelho. Não existe mais nada valioso do que continuar mudando por causa do Senhor Jesus, que nos dá essa rica oportunidade. Por isso eu agradeço essa palavra, que ela vai ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar nos transformando de fé em fé, de glória em glória. Amém? Amém? Quem precisa de oração? Vamos colocar de pé, vamos estar orando pela nossa família, pelo nosso lar, e agradecer a Deus por essa rica palavra. Amém? Feche seus olhos, levanta sua mão para o céu. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nesta noite nós unimos a nossa fé e venhamos clamar, Senhor Jesus, pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos esposos, pelas esposas. Venhamos clamar também, ó Pai, por todas as obrigações que cada um aqui tem que cumprir, que o Senhor venha adiante de nós, na frente de cada um deles, em nome de Jesus. Papai querido, apresentamos os irmãos que ainda vão ter que trabalhar, que o Senhor fortaleça, que o Senhor direciona, que o Senhor guarda. Papai querido, que nesta noite as bênçãos sem medidas do Senhor venham ser derramadas sobre a vida de cada um que está aqui conosco nesta noite. Derramam bênção, Pai, de paz, de refrigério, de cura nesta noite sobre a Tua igreja, ó Pai, nós te pedimos. Abençoa também cada um que nos escutou nesta noite. Abençoa, Senhor, com as bênçãos sem medidas do Senhor. Papai querido, que o Senhor venha levar os irmãos debaixo das Tuas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário e fraudulento. É o que nós te pedimos. E te agradecemos, ó Pai, por essa rica oportunidade de estar na Tua presença, e que a paz e o refrigério do Senhor venham ser derramadas sobre as nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.